Eu sou o Thiago Modesto, matrícula 22.184.72, e eu tô aqui para gravar o vídeo de transferência de calor, da lista do dia 1. O primeiro exercício é a questão 3, que fala de três cilindros paralelos infinitamente longos, de diâmetro D, que eles estão localizados a uma distância S um do outro. Então pede para a gente determinar o fator de forma entre o cilindro central e os vizinhos. Quando a gente sabe quando uma superfície ela é infinitamente longa, a gente pode usar o método das linhas, que ele vai dizer basicamente que nosso fator de forma 1, 2, ele vai ser o somatório das linhas cruzadas menos o somatório das linhas não cruzadas, dividido pelo somatório das linhas sobre a superfície 1. Então aqui tem um esquemático da gente olhando o cilindro de frente. Então a gente olhando ele de frente, a gente teria algo parecido com isso aqui, que a gente tem que as linhas 1 e 2 elas vão se cruzar, e as linhas S aqui de superfície, elas não vão se cruzar. Então, jogando na fórmula, a gente tem que as linhas cruzadas vai ser o somatório, L1 mais L2, menos o somatório das linhas não cruzadas, que é o S mais S, né, que a distância é igual aqui. Isso tudo dividido pelas linhas sobre a superfície 1. Quais são as linhas sobre a superfície 1? Essas aqui, de D até C e de A até B, que é igual. Então, a gente pode assumir isso como sendo a área de um semicírculo. E o L1 e o L2, por meio de Pitágoras, a gente acha que o valor deles vai ser raiz de S ao quadrado mais D ao quadrado. Então a gente vê aqui por meio do triângulo equilátero pelo triângulo retângulo de Pitágoras. Com isso, a gente substitui os valores na fórmula. Então ficaria raiz de S ao quadrado mais D ao quadrado, mais raiz de S ao quadrado mais D ao quadrado, e isso tudo é menos S mais S, dividido por 2πd sobre 2. Com isso, a gente encontra um fator de forma 1, 2 valendo 2, que multiplica a raiz de S ao quadrado mais D ao quadrado menos S sobre π vezes D. Com isso, a gente consegue achar que nosso fator de vizinhança, que a questão vai pedir, que o fator de forma de vizinhança, que ele vai ser 1 menos 2 vezes o fator de forma 1, 2. Com isso, a gente chega na resposta final da nossa primeira questão. Agora, indo para a segunda questão, ele pede para a gente considerar um recinto cônico, um recinto cônico de altura H e diâmetro de base D. Ele pede então para a gente determinar o fator de forma a partir da superfície do lado cônico para um furo de diâmetro D localizado no centro da base. Então a gente vai chamar aqui a parte cônica de 3, a partir do diâmetro maior de D, de 2, e o círculo com diâmetro menor de 1. Como a gente tem que a superfície 1 e a 2 elas são planas, elas não vão se ver, a gente tem que o fator de forma 1 é igual a 2, 1, que é igual a 1, 2, que é igual a 2, 1 também, que é igual a 2, 2, que vai ser 0. Então, o somatório dos fatores de forma aqui da superfície 1, F1 mais F1, 2 mais F1, 3, tem que ser igual a 1. Mas como a gente zerou aqui, a gente viu que o F1 e o F1, 2 é igual a 0, a gente tem que o F1, 3 ele vai ser 1. Com isso, a gente pode usar aqui a questão de similaridade, que a área 3 vezes o fator de forma 3, 1 vai ser igual a área 1 vezes o fator de forma 1, 3. A gente vai, então, isolar aqui o F3, 1, que é o que ele pede na questão, e ele vai dar pra gente, e a gente vai usar as áreas. Então, a área 1 vai ser πd ao quadrado sobre 4, que é a fórmula da área do cilindro, e a área 3 vai ser πdh sobre 2, que vai ser a área da superfície lateral de um cone. Com isso, substituindo os valores, a gente encontra que o nosso fator de forma 3, 1, ele vai ser d ao quadrado, que vai ser o diâmetro menor, vai ser igual, aqui está 4, mas é 2, 2dh, que é o dzão é o diâmetro maior. E essa é a questão 2. Indo agora para a questão 3, a gente vai ter uma superfície cilíndrica, ele pede considerar uma superfície cilíndrica, é a 1316, de disco orientado coaxialmente, como mostrado na figura abaixo, e ele fala que o cilindro tem um diâmetro D e o comprimento L. O disco de diâmetro D ele vai ser colocado coaxialmente com o cilindro a uma distância L. Então ele pede para a gente considerar que L vai ser igual a 2D, e então ele vai querer o fator de forma 1, 2 entre a superfície cilíndrica e o disco, né? Que o 1 é a superfície cilíndrica e 2 é o disco. Primeiro a gente vai fazer aqui o nosso somatório do fator de forma do disco, então F21 mais F22 mais F23 mais F24 tem que ser igual a 1, e com isso a gente isola o nosso F21, que ele vai ser 1 menos F23 menos F24. A partir disso, a gente pode usar a fórmula dada na tabela 13.1 do livro, que vai falar pra gente que o fator de forma ele vai ser 1 mais, esse aqui entre parênteses, 1 menos a raiz de 4r ao quadrado mais 1 dividido por 2r ao quadrado. O Rzão maior ele vai ser o raio dividido pelo comprimento L, que é basicamente o D
o nosso diâmetro dividido por 2, que é o nosso raio, por 2, e ele fala lá em cima que o L é igual a 2D. Com isso, a gente chega que o nosso R maior vai ser igual a 0,25. Esse vai ser o nosso R1. Substituindo os valores na fórmula, a gente acha que o nosso F23 vai ser igual a 0,05573. E fazendo a mesma coisa para o F24, só que trocando o Rzão por D dividido por 8D, a gente encontra que esse R vai ser igual a 0,125. E jogando de volta os valores na fórmula, a gente vai ter 1 mais 1 menos a raiz de 4 vezes 0,125 ao quadrado mais 1, dividido por 2 vezes 0,125 ao quadrado. Isso vai dar pra gente um valor de 0,01515. Então, a gente já consegue achar o nosso F21, que era o começo da questão, que a gente tinha colocado aqui, que ele vai ser 1 menos F23 menos F24, com um valor de 0,9291. A partir disso, a gente pode, por meio das áreas que a gente já sabe, a área 1, a área 2, achar o nosso fator de forma 1, 2. A área 1 vai ser 2πd ao quadrado e a área 2 vai ser πd ao quadrado sobre 4. Com isso, a gente acha o nosso fator de forma 1, 2, fazendo substituição matemática dos valores. Nosso fator de forma 1, 2 vai ser 1/8 do F21. E substituindo todos os valores, a gente tem o F21 lá de cima que a gente achou, vai ser 0,1161. Agora, indo para as questões do dia 2, a gente vai para a primeira aqui, que fala que é uma experiência conduzida para determinar as emissividades de determinado material. Uma longa barra cilíndrica de diâmetro 0,01 metros é revestida com esse material, colocada em um recinto cilíndrico longo evacuado de 0,1 metro de diâmetro e emissividade de 0,95, que é externamente resfriado e mantida a uma temperatura de 200 Kelvin o tempo todo. A barra é aquecida pela passagem de corrente elétrica através dela. Quando são atingidas as condições de funcionamento permanente, observa-se que a barra está consumindo potencial elétrico a uma taxa de 12 watts por unidade de comprimento e a temperatura da superfície é 600 Kelvin. Com base nessas medições, determina a emissividade do revestimento da barra. Essa questão é uma questão mais simples. Ela fala aqui que a nossa taxa, ele vai pedir a nossa emissividade e a gente tem a potência elétrica com uma taxa por unidade de comprimento. Então vai ser nosso Q1, 2. E com isso a gente pode jogar na fórmula da taxa que a gente acha na tabela 13.5, se eu não me engano, do livro, de uma barra cilíndrica, que vai ser a área dela, vezes a constante Stefan Boltzmann, a temperatura 1 elevado à quarta, menos a temperatura 2 elevado à quarta, dividido pela 1 sobre a emissividade 1, mais 1 menos a emissividade 2 sobre a emissividade 2, o raio do 1 sobre o raio do 2. Como ele quer a emissividade 1, a gente pode substituir todos os valores da fórmula e fazendo substituição matemática a gente encontra que a emissividade que ele pede na questão vai ser igual a 0,0527. Agora, indo para a próxima questão, a gente tem um forno de forma cilíndrica com R igual a H3 metros. Ele pede para a gente analisar ele. A superfície da base, do topo e dos lados do forno são todas negras e mantidas a uma temperatura uniforme de 500, 700 e 1400 Kelvin. Como ele fala que é uma superfície negra, então a emissividade vai ser igual a 1. A gente já pode assumir isso, como está aqui no começo da questão. E ele quer que a gente determine a taxa líquida de transferência de calor por radiação para ou a partir da superfície superior durante a operação permanente. Então, do mesmo jeito que foi na última questão, a gente pode usar a fórmula que já vai ser tabelada, que a nossa taxa de transferência de calor por radiação, ela vai ser a área 1 vezes o fator de forma 1, 2, vezes a constante Stefan Boltzmann, temperatura 1 a quarta menos temperatura 2 a quarta, e isso tudo somado com a área 1, fator de forma 1, 3, Stefan Boltzmann e a mesma coisa. A nossa área 1 vai ser πr ao quadrado, porque é a área do círculo aqui de cima, do topo. E tendo esses valores, e usando a tabela 13.17, a gente acha que o nosso fator de forma 1, 2 ele é igual a 0,38. Assim, o somatório ele tem que ser F1 mais F1, 2 mais F1, 3, ele tem que ser igual a 1. Com o F1 valendo zero, que a gente pode, porque é uma superfície plana que ela não vê nada, a gente encontra que F1, 3 vai ser 1 menos F1, 2, então o nosso F1, 3 vale 0,62. Com esses valores encontrados, a gente pode substituir na fórmula do começo, então vai ser basicamente aqui a substituição dos valores, 28,27 vezes 0,38 vezes Stefan Boltzmann, que vai ser 5,67 vezes 10 a menos 8, 700 a quarta menos 500 a quarta, isso tudo somado com 28,27 vezes 0,62 vezes a constante, 700 a quarta menos 1.400 a quarta.
Então, a nossa taxa de transferência de calor por radiação, ela vai ser menos 3.579 kW. Agora, indo para a última questão do dia 2, a gente tem dois retângulos paralelos negros com dimensões de 0,9 vezes 1,5 metros, são espaçados por uma distância de 0,3 metros. Os dois retângulos paralelos estão sujeitos a uma transferência de calor por radiação, como superfície negra, então a emissividade vai ser igual a 1. Sendo que o retângulo superior recebe um total de 53.000 watts de taxa de transferência de calor por radiação do retângulo inferior, e ele pede para a gente considerar que o retângulo superior tem uma temperatura uniforme de 15 graus Celsius. Então, ele pede para a gente considerar que o nosso T2 vai ser igual a 15 graus Celsius. Então, a gente precisa passar isso aqui para Fahrenheit, então vai ficar igual a 288, para Kelvin, 288 Kelvin. A gente pode ir, a partir das dimensões aqui, que ele passa na questão, que o L1 sobre D, ele vai ser 0,9 dividido por 0,3, isso vai ser igual a 3, e o L2 sobre D, ele vai ser igual a 1,5 dividido por 0,3, que é igual a 5. Usando a tabela 13.5, então, a gente acha que o nosso fator de forma vai ser 0,6. A partir disso, a gente consegue achar, por meio da nossa fórmula da taxa de transferência de calor, que vai ser a área vezes o fator de forma 1, 2, Stefan Boltzmann, a temperatura 1 a quarta menos a temperatura 2 a quarta. A gente vai isolar a temperatura 1 que ele quer, porque é a temperatura do retângulo inferior, a temperatura desse retângulo aqui. E fazendo substituição dos valores, então vai ficar, a temperatura 1 vai ser o Q12 dividido por L1 vezes L2, porque a área vai ser L1 vezes L2, vezes o fator de forma, vezes a constante, mais a temperatura da superfície a quarta, a temperatura do triângulo superior a quarta, isso tudo elevado a 1 sobre 4. Substituindo os valores, a gente encontra que a nossa temperatura do retângulo inferior vai ser 1028,3 Kelvin. Agora, indo para o dia 3, ele pede para a gente considerar um forno hemisférico de diâmetro 5 metros, com base plana. A cúpula do forno é negra e a base tem emissividade de 0,7. A base e a cúpula do forno são mantidas em temperaturas uniformes de 400.000 Kelvin, respectivamente, e ele quer que a gente determine a taxa de transferência de calor por radiação a partir da cúpula para a superfície da base durante a operação. Então, esse aqui é o esquemático da cúpula que ele fala, com a emissividade de 0,7. A superfície 2 é um corpo negro, então a emissividade vai ser igual a 1. E o diâmetro de 5 metros. O nosso fator de forma 1,1 ele vai ser igual a 0. E o somatório de 1 de F1 mais F12 tem que ser igual a 1. Então, isso é implícito para a gente que o F12 ele vai ser igual a 1. Com isso, a gente pode encontrar que a taxa líquida de transferência de calor por radiação do Q21, que ele quer da superfície da cúpula, ou da cúpula para a superfície. E a gente tem da superfície para a cúpula. Mas a gente tem que o nosso Q21, que é da superfície para a cúpula, ele vai ser igual a menos Q12. Tá? Então, substituindo os valores nessa fórmula aqui, a gente encontra que essa taxa líquida de transferência de calor por radiação, a partir da cúpula para a superfície, vai ser 759 kW. A segunda questão, ela fala para a gente considerar duas superfícies retangulares perpendiculares uma em relação à outra com uma aresta comum de 1,6 metro de comprimento. A superfície horizontal tem 0,8 metros de largura e a vertical 1,2 metros de altura. A superfície horizontal vai ter 0,75 de emissividade e é mantida a 450 Kelvin. A superfície vertical ela é negra e mantida a 700 Kelvin. Os lados de trás da superfície são isolados e as superfícies dos arredores estão a 290 Kelvin e podem ser consideradas com emissividade de 0,85. Então a questão pede para a gente determinar a taxa de transferência de calor por radiação entre duas superfícies e entre a superfície horizontal e os arredores. Então aqui estão todos os dados da questão anotados e a gente pode encontrar por meio da tabela 13.5 e utilizando a razão entre L1 e W e L2 e W, que o nosso fator de forma 1,2 ele vai ser igual a 0,27. A área de 1 vai ser 0,8, que é o L, vezes 1,6, que é o nosso W, vai ser 1,28 metro quadrado, e a área 2 vai ser 1,2 vezes 1,6, que vai dar 1,92 metros quadrados. A nossa área 3 vai ser a área da parte aqui de cima, e ela vai ser
2 vezes 1,2 vezes 0,8, dividido por 2, mais a raiz. Então, por meio de Pitágoras, a gente consegue encontrar esses valores aqui, de 0,8 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. Então, a nossa área 3 vai ser 3,268 metros quadrados. A partir disso, a partir da relação que a área 1 vezes o fator de forma 1, 2 e a área 2 vezes o fator de forma 2, 1, a gente encontra que o nosso fator de forma 2, 1 ele vai ser igual a 0,18. Como o somatório de F1 mais F1,2 mais F1,3 tem que ser igual a 1, a gente já tem os valores de F1,2 e F1 a gente sabe que é 0, a gente encontra que o F1,3 vai ser igual a 0,73. A mesma coisa para F2,1, então para a superfície 2, a gente sabe que o F2,2 é 0, então F2,1 a gente acabou de achar o valor, e o F2,3 vai ser 0,82. A partir disso, a gente consegue achar o nosso F3,1, que, por meio da relação que A1F1,3 igual a 3F3,1. Então, F3,1 ele vai valer 0,29. A mesma coisa a gente faz para achar o nosso F3,2, e a partir disso, a gente consegue achar o que foi pedido pela questão para cada uma das 3 superfícies. Tá? Que vai ser, então, a taxa líquida de transferência de calor por radiação para cada uma das 3 superfícies. Por meio dessa fórmula aqui, que é uma fórmula gigante, que a constante Stefan-Boltzmann vezes T1 a quarta vai ser igual a J1 mais 1 menos emissividade de 1 sobre emissividade de 1, F12 vezes J1 menos J2 é mais F13 J1 menos J3. Com esses valores, a gente vai substituir para cada uma das superfícies e a gente vai conseguir montar um sistema para achar quanto vale o J1 e o J3. Esse sistema montado, a gente acha que o J1 vai ser igual a 2.937 watts por metro quadrado e o J3 vai ser 1.501 watts por metro quadrado. Substituindo, então, os valores na fórmula, a gente encontra que o Q21 da superfície, que vai ser a taxa de transferência de calor da superfície 2 para a superfície 1, ele é igual ao negativo da superfície 1 para a superfície 2. E a gente achou o J1 e o J2. O J2 ele é achado ali em cima, ele vale 13.614 watts por metro quadrado. A gente acha que o Q21 vale 3.690 watts e o Q13 vale 1.342 watts. Agora, indo para a última questão, a gente tem 2 placas paralelas muito grandes, são mantidas a uma temperatura uniforme de T1 110 Kelvin e T2 700 Kelvin, e tem emissividade de 0,5. É desejável, ele fala que é desejável reduzir a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre as 2 placas para 1/5, colocando finas folhas de alumínio com emissividade de 0,1 em ambos os lados entre as placas. Então ele pede para determinar o número de folhas que precisam ser inseridas. A gente precisa fazer algumas considerações para essa questão. Então, a gente vai considerar que as superfícies são difusas, cinzas e opacas. Existem condições operacionais estáveis e existe apenas a radiação. Então, a gente vai fazer aqui a taxa de transferência de calor sem o escudo, por meio da fórmula fornecida no livro, que vai dar 23.133,6 watts por metro quadrado. Depois a gente usa a fórmula com o escudo e para achar o número de folhas. Tá? O número de folhas vai ser esse N aqui, que a gente vai isolar na fórmula. E o nosso N ele vai dar 0,63. Então, o N aqui nessa questão, a gente fazendo a substituição desses valores a 0,63, que vai ser aproximadamente 1. E a gente vê, então, que uma folha vai ser mais do que suficiente para reduzir a transferência de calor para 1/5 a transferência sem proteção. Então, é basicamente isso.